feliz sábado para você que está aqui assistindo esse canal. É com muita alegria, né? Um prazer também imenso compartilharmos desses momentos, principalmente porque eles nos levam, né, a um conhecimento maior, melhor, daquilo também que nós já aprendemos, nós podemos aqui compartilhar, dividir com você que nos assiste. E também te convido a pegar a sua Bíblia. Já tiveram aqui os primeiros momentos, né, dessa escola sabatina e queremos continuar em adoração, em compartilhamento, né, das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele tem para você. Eu preciso pedir desculpas que estou um pouco rouca, né, vai ficar nítido no som, mas eu acredito que nós teremos aqui um bom estudo da escola sabatina com a presença de Deus, ok? Lembrando também que esses momentos são muito especiais, feitos para você que nos assiste, que de repente você que é irmão dessa igreja, que por algum motivo não pôde estar aqui. Mas nós queremos, né, contar com a sua presença aqui nessa igreja, pessoalmente, compartilhar das classes, desse envolvimento maravilhoso que nós temos aqui entre irmãos. E se por algum motivo você não pôde, né, e está nos assistindo daí, também é muito bem-vindo. Saiba que sempre estaremos aqui de braços abertos para compartilharmos, né, dessa amizade, do que temos presenciado aqui na nossa igreja central, distrito da Próspera. Quero agradecer também as pessoas que fazem, né, esse momento, que é o Leandro, a sua esposa, seu filhinho, que todo momento estão aqui se dedicando a fazer, né, com que esse canal ou que você que está em casa possa ter esse momento também. Esse é um profundo agradecimento a vocês. Quero te convidar, se você tem interesse de estudar a Bíblia, conhecer mais sobre a Palavra de Deus, nós também temos aqui na igreja essa oportunidade. Você pode, através dos comentários, dizer que tem interesse, nós estaremos enviando pessoas que vão poder estar, sim, fazendo um estudo da Bíblia, assuntos mais aprofundados do qual você tem interesse. Também temos essa oportunidade, né? Vai ser um prazer. Quero aqui também apresentar os convidados. Que alegria, Giovana, nossa, posso dizer minha amiga, né? Daqui, ela é membro da Igreja da Próspera. E pelo que eu te conheço, Giovana, posso acrescentar, me permita dizer que admiro muito o trabalho que você faz. Você é uma pessoa assim, missionária, né? Que eu sei que você gosta de compartilhar das coisas de Deus no seu trabalho. Pode também ficar à vontade para, se quiser, falar um pouquinho também do seu trabalho. Um feliz sábado a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Giovana. Como a Simone falou, eu trabalho com publicações, né, com materiais da nossa editora, Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode acessar, pode procurar, tem ótimos materiais para nossa melhor comunhão com Deus. Que bom. Também tenho aqui, ao meu lado, o meu esposo, que nesses anos, né, que nós estamos juntos, quero pedir sua permissão, né, para dizer que todos esses anos que eu conheço, você é um estudante da lição da Escola Sabatina e todas as manhãs eu tenho, né, o prazer de vê-lo com a Bíblia, com a lição. Sei o quanto você gosta de estudar a lição e a Palavra de Deus. E esse é um momento bem importante, né, ter aqui o meu esposo ao meu lado e falar da lição. Feliz sábado, né? É um prazer, né, poder estar compartilhando também uma das partes que eu mais gosto, né? Talvez a mais, né, de todas, que é a Escola Sabatina. E é muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprende a cada dia. Que bom. Então, antes de nós iniciarmos aqui a lição, antes de abrirmos a Palavra de Deus, entrarmos no assunto mais especificamente do tema desta semana que nós estudamos, que hoje nós vamos recapitular, vamos também orar pedindo aqui o Espírito Santo para conduzir esse estudo, que a gente possa falar, né, da Palavra de Deus.
Vamos orar então. Amado Deus e querido Pai, estamos aqui, Senhor, para mais uma vez podermos aplicar as Tuas mensagens na nossa vida, também aqueles que estão por toda parte, Senhor Deus, que ainda não têm esse entendimento, que eles possam de alguma forma, Senhor Deus, entender através do Teu Espírito Santo a maravilha que é estar contigo, Senhor. Nos acompanhe agora neste momento, ao podermos assim entender um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu que te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É claro que com todas essas falas, né, que tivemos até aqui, a importância de falarmos da lição, vamos falar de alguém que teve ali os primeiros ensinos de seus pais, de uma vida que era compartilhada com a presença pessoal, né, de Deus, e que mesmo assim fez parte ali do princípio, como nós estamos estudando a lição desse trimestre. Ela está falando da criação, e nós estamos estudando o contexto desde quando Deus fez, né, o ser humano, quando criou. Depois tivemos ali a queda, onde tivemos o pecado entrando no mundo. E aí, como se não bastasse, o resultado do pecado vem, conforme nós vamos estudando a lição desse trimestre, ver o quão grave é o pecado quando ele é uma escolha do ser humano. E como ele realmente é uma escolha. Porque Caim deve ter ouvido, né, de seus pais o quanto isso foi danoso para eles. Mas aqui nós vemos, no decorrer da lição, nós vamos falar mais um pouquinho disso, desse pecado, depois da queda. Logo após o pecado, Deus, vou contextualizar aqui um pouquinho para que, se você não estudou a lição, né, possa estar acompanhando, que quando Adão e Eva pecaram, né, Deus mostrou para eles ali como que deveria ser o sacrifício. O sacrifício era em favor do pecado, para que houvesse o perdão, haveria o derramamento de sangue. Nada mais próprio do que falar disso, né, após essa semana que nós vivemos, né, na atualidade, como a semana que antecede a paixão de Cristo, é exatamente o tema da nossa lição. Vamos abordar aqui também, que é o sacrifício do sangue, que era para a remissão dos pecados. Por isso a oferta levada era esse sacrifício. Então vamos iniciar aqui falando Caim e seu legado, é o tema dessa semana que estudamos. Não foi um bom legado, né? Infelizmente teve um legado não agradável. Certamente o plano de Deus não era expor aqui Caim, mas assim a graça, a misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Gostaria de dar a oportunidade, Giovana, de falar Caim e Abel, né, ali no domingo. Quais foram os temas importantes? Então, logo após a queda, Deus prometeu a Eva que ela teria um descendente que seria o próprio Salvador, que está lá em Gênesis 3:15. Então, quando Eva ela teve o primeiro filho, que foi Caim, ela achou que fosse o próprio Salvador, que fosse o cumprimento dessa promessa, né? E quando Caim nasceu, ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, que na tradução original é adquiri um homem, o próprio Senhor. Então, Eva estava ciente de que seria o próprio Senhor. E Caim se torna o centro no capítulo 4, enquanto Abel, o segundo filho, não é muito mencionado. O significado do nome Caim é aquisição, adquiriu algo muito importante. E o significado da palavra Abel é sopro, algo passageiro. Então você vê a importância, né, que foi dado a Caim. E geralmente os pais colocam muitas expectativas no primeiro filho, né? Às vezes esperam por anos e anos, sonham com aquele filho, têm sonhos para a vida dele, né? Muitas vezes coisas que os pais não puderam fazer, querem que o filho faça, né? E imagina a frustração e a decepção de Eva, de Eva. E imagina como foi a frustração de Eva, né?
quando Caim matou o próprio irmão, quando Caim matou Abel. Então, aquele que foi considerado o melhor filho, o mais esperado, foi o primeiro homicida na história humana. Ali no próprio verso, né, já fala sobre pisar a cabeça da serpente, né, Inclusive eu e não... mostrando, né, em relação a isso, né, em relação a quem era a serpente, né, e quem era que pisaria na cabeça da serpente, né. E Eva, como ela falou, meio que se confundiu, achando que Caim seria essa pessoa, né, ao qual ia pisar na cabeça da serpente, né, e não o Messias que viria futuramente, né. Inclusive quero pedir para vocês, João Kleber pode estar fazendo a leitura ali do verso da semana, né, o primeiro verso que está lá em Gênesis 4, 7. Por favor. Vamos ler então. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A gente vê aqui na criação, né, o que nós entendemos hoje, né, do comportamento, né, do ser humano, é o quê? É que tudo que nós vivenciamos é aprendido, tem um aprendizado através desses mediadores, né, que são aqueles que educam os seus filhos, e não é de se admirar caso, né, Eva possa ter falado, né, e tratado ele de maneira diferente também, por ser o primeiro filho, como a Giovana comentou aqui, como ele também, né, estar ali se achando, quem sabe, já o Messias, né? Por que não? Se a mãe disse para ele, né, que depois do pecado haveria um Salvador que viria, né, na própria descendência dela e que libertaria o povo, né, dos seus pecados, por que não dizer que ele tenha aprendido, né, dessa forma? E isso foi um dos motivos dele se sentir talvez privilegiado, né? Já entrando, né, para a segunda fase ali, fica quase que claro assim que a mãe, ela, de uma maneira, do jeito dela, né, ter educado essa criança já de uma forma diferente, né, já enxergando Isso. alguém que seria alguém grande, né, no seu tempo, podendo assim trazer até a remissão de pecados, né, porque isso não veio depois que ele estava grande, né, e sim já desde de pequeno, né. Inclusive, indo agora já para a segunda-feira, que a gente está fazendo esse link aqui, as duas ofertas, que para os dois era conhecida a maneira certa de fazer o sacrifício, trazer a oferta. Então, por que Caim fez diferente de Abel? Né? Como o Kleber já nos trouxe aí um spoiler aí, né? Vamos falar dessa maneira. Poderia falar então um pouquinho para nós sobre isso? A profissão, né? Vamos dizer assim, a profissão de Caim e a profissão de Abel eram distintas, diferentes, né? Um era agricultor e o outro cuidava de ovelhas, né? Mas no aprendizado, né, do que eles aprenderam em relação a sacrifício, era igual para os dois, né? Inclusive a oferta, né, que era dada da terra, seria frutas, seria, né, cereais, algo da terra mesmo. Mas para a remissão do pecado teria que ser derramamento de sangue, então teria que ter um cordeiro, né? Abel, então, né, como irmão obediente, aprendeu da mesma forma que Caim, mas Caim, assim, né, não quis obedecer essa lei, vamos dizer assim, né, trazendo então só a oferta da terra, né? Ele achou, não, só trazendo a oferta da terra, né, vai ser a mesma coisa do que trazer o cordeiro, né, para o sacrifício. E não foi assim que Deus tinha ensinado, né, desde Adão e Eva, não foi assim que Deus tinha ensinado. Então, houve aí então já uma rebeldia, né, do próprio Caim, em relação ao que ele sabia e ao que ele fez, né? Na verdade, a gente pode ver que Caim
ele quis fazer as coisas do jeito dele, né? Ele não quis obedecer aquilo que Deus estava pedindo. E muitas vezes assim a gente faz, né? Então, isso mostra muito a salvação pelas obras, né? E não é assim, a salvação é pela graça. Exatamente. A gente tem que tomar esse cuidado, né, como cristão, e entender que, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, Ele já pagou, né, Ele já veio, morreu e ressuscitou, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, mas que nós temos que, em nosso coração, continuarmos submissos com essa oferta de quem nós somos. O nosso eu deve ser entregue, né? O eu que eu digo aqui, não de uma maneira sem entendimento, de uma forma assim fanática, não dessa forma, mas de consentimento de que Deus trabalhe através do seu Espírito Santo, continue nos dizendo o que é correto, e aquilo que nós entendemos por correto, segundo a vontade de Deus, nós temos que ser praticantes, mas também, né, as ofertas que nós damos da nossa vida, seja de tempo, seja os valores, né, que nós depositamos como dízimo, que também é de Deus, as coisas que nós fazemos para o próximo, isso é uma oferta que Deus também espera de nós, mas que nunca vai estar ligada. Para mim fica muito claro isso aqui com Abel e Caim, né? Que Abel, ele ofereceu o que Deus pediu, as duas ofertas, seja a de gratidão, que era ali as primícias do que ele tinha produzido, né? do que era produzido. Ele era um pastor de ovelhas, mas que levou as ofertas de gratidão, mas não deixou de fazer a oferta do pecado, que era o derramamento do sangue do animalzinho. E nós também, né, quando nos entregamos essa oferta pela remissão dos nossos pecados, mas não deixa de ser importante a outra oferta também. Só que nunca ela vai trazer perdão, né? Nunca vai ser comprado através de nada que a gente traga em oferta a Deus. Isso é muito claro e nós podemos ver a diferença desde aqui, do início, né, da criação, com os primeiros filhos ali, né, de Deus. E depois das ofertas feitas, depois de Caim perceber, né, que Deus não se agradou com a oferta que ele tinha dado, vamos saber agora um pouquinho mais, né, o que aconteceu com esses dois irmãos, o que eles fizeram, que vai culminar ali na terça-feira como tema o crime, né? Houve um crime, mas vamos tentar entender o motivo, quem sabe seria essa a palavra, né? O que levou a ser cometido. Então, assim, a parte de terça-feira mostra muito do amor e da misericórdia de Deus para conosco, né, os pecadores. A triste história do assassinato de Abel por seu irmão Caim nos revela muito da natureza humana e da graça divina. Deus faz duas perguntas a Caim. Primeiro, antes do homicídio, Deus pergunta assim: por que andas irado e por que caiu teu semblante? E a segunda pergunta, após o homicídio: onde está seu irmão? Então, assim, a gente pode ver que Deus não chega acusando, né? Ele chega fazendo perguntas para que o pecador possa se conscientizar do seu erro e vir a se arrepender e mudar de caminho. Assim ele fez com Adão também, né? Quando ele perguntou: onde estás, Adão, né? Então, nós vemos mais uma vez Deus indo ao encontro do pecador. Deus é quem toma a iniciativa, isso que é graça, né? Aqui né, fica claro que Caim, né, depois desse episódio das ofertas, né, ao qual ele viu que Deus não tinha ficado satisfeito porque era uma desobediência, caiu o semblante dele e ele fechou a cara, né, como se diz, e ficou irritado também com as coisas, né. Então, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que o pecado já tomou conta da vida dele, neste momento, né? Ele simplesmente já estava ali tramando algo pior para acontecer, né? Que seria o crime do próprio irmão, né? Já maquinando ali como que ele iria fazer, sem ter aí o mínimo do amor, né? Que os pais e o próprio Deus tinham ensinado para eles, né? Então, podemos até dizer que praticamente Satanás já tinha o dominado, né? Tinha o dominado para que ele pudesse ali
não ter um arrependimento antes de cometer o crime, né? E aqui fica bem nítido para a gente, quando a gente lê ali em Gênesis 4, 6, que fala, então lhe disse o Senhor, né, porque andas irado e porque ele descaiu o semblante. Veja que ficou muito nítido que ele não gostou, não foi do que o irmão fez, porque o irmão não fez nada. Ele se irou com Deus, né? O ato de rebeldia de Caim não foi para com o irmão. Matar o irmão, pensar na morte dele, também estava ali um pouquinho de olhar para si. Por que ele conseguiu e eu não consegui, né? Também tem a questão do mal, né? Que o mal a Bíblia fala que o mal já estava em Caim. Então, o mal estava onde? Nessa rebeldia contra Deus, contra aquele que o fez. Então, é impossível que uma pessoa que esteja indo contra aquilo que Deus planejou, esteja com um coração bom, a ponto de transmitir bondade, né? Ele transmitiu aquilo que era próprio dele. Nós podemos ver até na atitude de Caim, né, que foi praticamente a mesma atitude de Lúcifer lá no céu, né, em querer já aí ter uma liberdade, né, sem poder cumprir aquilo que Deus tinha mandado fazer. Né? Então, disse, não, eu não sou obrigado a fazer o que Deus quer, né? Vamos ter essa liberdade. Caim foi a mesma coisa. Não, se eu der uma oferta já está bom. Né? E, na realidade, ele estava usando a mesma forma do que Lúcifer usou, né? E foi expulso do céu. Então, ele já estava realmente ali com o mal. Né? Sim, então a gente vê que Caim endureceu seu coração, né? Como o Kleber falou, assim como Lúcifer também, né? Em vários momentos ele teve orgulho, né? Até por isso que ele cometeu esse assassinato. E esse foi o pecado contra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos mostra aonde estamos errando e Deus nos dá a chance de mudarmos de caminho, né? Mas a gente vê que ele estava com o coração endurecido. O mesmo que nós vemos depois na Bíblia, né? Com o faraó, que endureceu o coração. A gente vê o exemplo de Cristo. Porque, sabe, eu tenho muito esse cuidado quando eu falo da Bíblia, do amor de Deus, da palavra de Deus, porque essas coisas nos ressaltam de quem é Deus. E, normalmente, as pessoas tendem, né, aqueles que não estudam mais profundamente, de olhar como um Deus tirano. Nossa, Deus quer que faça a vontade dEle, como se fôssemos obrigados a prestar algo a Deus, porque é uma imposição, mas é pelo contrário. As pessoas que andam com Deus, né, o maior exemplo é Cristo, né, que ele se irou ali no templo, ele também chorou, ele participou das emoções que nós temos como ser humano, mas ele não pecou, diz a Bíblia que ele não pecou. E qual que foi o resultado de uma vida de obediência? A gente, né, sabe que não houve ninguém que reclamou, né, de Cristo por um fato de maus tratos, nunca, né? Pelo contrário, ele sempre foi bondoso, sempre esteve em favor das pessoas que necessitavam, sempre, tudo que Deus, né, precisava que nós fôssemos hoje, para que o pecado não trouxesse a destruição, como a gente vê hoje, né, nas guerras, o amor a si mesmo, ao poder, tudo aquilo que faz com que nós nos exaltemos de alguma maneira, ensoberbeçamos, né, vamos dizer assim essa palavra, nos agride, não agride só o outro, né, nos faz sentir triste, nos faz sentirmos o peso do pecado sobre a nossa própria vida. E a gente vê que o plano de Deus é esse, que quando você pensa no bem do outro, que você está querendo fazer o bem e não o mal, é como diz o versículo inicial, né? Vamos lá para a gente ler aqui novamente, né? Para ficar bem claro para nós a diferença, o porquê que Deus nos traz esses exemplos. Né? Se fizer o que é certo, não é verdade de que você será aceito? Se ele tivesse feito o correto, não é porque era uma imposição, mas o que era certo a fazer, né? E aí, quando ele faz o que é mal, vem o crime e também vem depois uma maldição, que nós vamos agora Mas falar. só para um pedacinho de um contexto aqui, como é o pecado, né? Caim já não tinha ninguém para culpar por seu pecado, exceto a si mesmo,
né? Então, aí é o momento do arrependimento ou não, né? Eu não tenho quem culpar. O crime foi meu, eu cometi, eu desobedeci, né? Então, esse momento é o momento exato de ou eu me arrependo e reconheço que eu pequei, né, e pratiquei esse ato maldoso, né? Ou eu simplesmente esqueço e volto a pecar ou volto a fazer outras coisas erradas de novo, né? Isso. E aí depois vem a punição. A quarta-feira tem esse tema, a punição de Caim. O que podemos falar sobre isso? Poderia falar para nós ali, João Kleber? Tudo que é mal, né, e um crime ainda, né, tem que haver uma punição, né? Por quê? Uma para aprendizado, né, da própria pessoa e outra para que as pessoas saibam que o caminho que ele tomou vai ter uma consequência, né? Então isso fica claro não só no caso de Caim, mas para todos, né? E não foi diferente com ele, né? Vamos dizer assim que ele foi até um pouco desaforado com Deus, né? Ele foi um pouco desaforado, né? Porque Deus pergunta para ele, já para ele ir pensando, né, no arrependimento, e o que ele fala? Eu sou o guardador do meu irmão agora? Eu não sei onde está meu irmão, não, né? Não quero nem saber também, né? Sendo o quê? Sendo que ele já tinha praticado isso, né? E Deus estava ali sendo bondoso, misericordioso, mais uma vez, né, fazendo o que ele pensasse, né? Que ele podia ter dito, realmente, meu Deus, meu Pai, eu cometi isso, eu fiz isso, né? E virou arrependimento. E não foi o caso, né? O que parece é que uma punição também foi bom, né? Porque puniu, deu o tempo. Já imaginou se Deus dissesse, se você pecou, morre, né? Se matou teu irmão, você vai morrer também. Pelo contrário, Deus disse que ele teria sim, né, ali o preço do que ele fez, ele iria estar sofrendo as consequências, mas ele também tinha o tempo de arrependimento, onde ele poderia estar mudando a sua vida, né? Sim. Fazendo uma nova escolha. Isso mostra que todos nós temos o tempo, né? Temos a chance de mudarmos e de nos arrependermos, né? Ali a gente vê que Caim estava com a consciência cauterizada, né? E o Espírito Santo não conseguiu mais se manifestar. E aí, dando sequência, então, ali, né? Caim ele se tornou um refugiado, né? Ele teve que sair da sua família, né? Já não conseguia pertencer mais àquela família, mas mesmo assim, com a misericórdia de Deus, né? Ele seria protegido ali ainda, né? Contra o mal, né? Que alguém poderia fazer contra ele, né? Ele fica ali, vamos dizer, satisfeito e arrependido ao mesmo tempo, né? Porque Deus ainda o amava, mesmo, né? Ele cometendo aquele crime, né? Exato. Mais algum comentário sobre a quarta-feira? Mesmo ainda, né? Deus protegeu ele, é o tão grande o amor de Deus para conosco, né? Que bom, né? E ainda sentimos isso, esse amor imenso. Aí na quinta-feira eu já vou aqui finalizando, vou passar para vocês também a oportunidade de falarem, mas na quinta-feira fala da maldade, né? A maldade do ser humano. Quem aqui de nós não vai compreender isso, né? Impossível. Nós sofremos as consequências, muitas das vezes não são nossas, não são nem daquilo que a gente fez. Às vezes nossos pais, nossos avós ou alguém, né, pode praticar contra a gente, mas a diferença é o quê? É como nós nos comportamos diante disso, como que nós estamos vivendo a nossa vida após conhecermos a graça, conhecermos o perdão, como estamos vivendo a nossa vida. Eu achei muito interessante nesse dia, né, que assim como Caim, Abel primeiro morreu, né, foi o primeiro ali a passar pela morte, Caim também morreu, seus familiares morreram outros, inclusive aqueles que andaram com Deus, que, por exemplo, Enoque e Matusalém, a Bíblia declara também Noé, né, pessoas que tiveram uma vida muito próxima ali daqueles que realmente faziam a vontade de Deus, né, que cumpriam o que era bom, como advertência de Deus, né, do que seria bom ou não para a nossa vida. Eles seguiram. Enoque andava com Deus, né, Matusalém
Só que eles também passaram pela morte. Então a gente precisa entender que quando você estuda a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, olhe com os olhos da fé, porque a nossa vida está além, né? A palavra de Deus, ela nos adverte do quê? Que mesmo que o nosso corpo venha a padecer, mesmo que a gente morra, assim como Cristo, né, ressuscitou, como nós agora vamos no domingo lembrar, né, não é uma data, infelizmente, né, ela não veio seguindo bem exatamente devido ao calendário e tal, mas agora é comemorado, né, a ressurreição de Cristo. Nós também podemos passar pela morte, assim como essas pessoas, nós podemos ressuscitar porque Cristo nos oferece perdão e uma vida eterna. Vale muito a gente lembrar sobre isso. Eu gostaria de abrir para vocês fazerem esse comentário, né, antes de nós finalizarmos, sobre a lição ali da quinta, mas que a gente tenha isso em mente. Aqui, aparentemente, parece que não houve uma impunidade, né, em relação ao crime, né? Mas fica bem claro para nós aqui a graça de Cristo, né? A graça de Deus aqui em mostrar que até mesmo quem cometeu um crime ainda tem a sua oportunidade de arrependimento, né? E continuar obedecendo a Deus, né? Deus aqui foi muito misericordioso com Caim, né? Essa punição que ele teve foi o quê? Deixar a sua família, né? Levar com ele essa dor, né? De ter assassinado o seu próprio irmão, mas mesmo assim a graça de Deus ainda conseguiu ainda fazer com que ele pudesse ali ter família, e mostrar, né, de uma certa forma o que tinha acontecido com ele, né? Só temos ali, claro, que um dos legados, né, que acabou indo lá para o neto dele, né, Lameque, que Lameque também, né, teve ali, cometeu um assassinato também, só que não houve arrependimento da parte dele, né? Então, fala ali da descendência pecaminosa, né? O quão grave é o pecado, né? Que vai passando para a descendência, né? Enquanto Caim, o primeiro, se calou sobre o seu único crime registrado, o segundo, que é o seu neto, né, Lameque, parecia se vangloriar do seu, expressando em uma canção, que está lá em Gênesis 4. Enquanto Caim pediu a misericórdia divina, não há registro de Lameque fazendo o mesmo. Enquanto Caim foi vingado 7 vezes por Deus, Lameque acreditava que seria vingado 77 vezes, 7 vezes, uma indicação de que ele estava bem ciente de sua culpa. Além disso, Caim era monogâmico e Lameque introduziu a poligamia, né? Então, o pecado vai trazendo outros, né? Com certeza. Vamos então finalizar essa lição que é agradável, né? Dá vontade de conversar mais, entrar mais profundamente nos detalhes do que a palavra de Deus nos traz. Mas nós vamos finalizando. Quero agradecer, Giovana, João Kleber, por esses momentos, né, que compartilhamos aqui a palavra de Deus. E quero dizer para você que nos assiste, que compartilhou também conosco, que a importância, eu gostaria muito de levar aqui um assunto a você que de repente não é um adventista do sétimo dia, que acha ou acredita que a graça veio depois com a morte de Cristo. Vejam, irmãos, que nós temos muito claramente aqui, a graça ela começou desde o princípio. Desde que houve o pecado, houve a graça. Há o perdão de Deus. Se você tem um pecado, alguma coisa que de repente te impede, ou você acha que impede de que você receba a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, aceita o perdão de Deus. Ele estendeu a Caim, estendeu a todos, né, os heróis que nós vemos aqui da fé, também a nós. Nós cremos que em nenhum momento, nada que nós façamos nessa vida pode nos garantir a salvação, né, da nossa vida, e nem a vida eterna, mas aquele que prometeu, já cumpriu, que é Jesus Cristo, ele vai olhar para você nesse momento, vai te perdoar, e você pode recomeçar uma vida daqui para frente na presença de Deus. Façamos o nosso melhor, porque estar com Deus é a melhor coisa que existe na vida, no mundo, porque estar com Deus, né, nos faz felizes, indiferente de qualquer circunstância. Convido você a fechar os olhos para uma breve oração. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor nos estendeu a graça. A sua misericórdia, o seu amor e perdão, mesmo sendo nós pecadores, como diz a tua palavra, que Jesus veio sendo nós ainda pecadores.
E é por isso, Senhor, que te agradecemos no nome de Jesus por essa graça e misericórdia maravilhosa que nos alcança todo dia. Nos ajude, Pai, a andarmos sempre nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, o teu querer, porque isso é o melhor para nós. Te agradecemos, queremos continuar contigo no restante dessa programação, no culto divino, neste restante de sábado, que possamos sentir a tua presença. Perdoa os nossos pecados, se aqueles que nos assistem também, nesse momento, tiverem algo, Senhor, a reconciliar contigo, que façam, porque o Senhor é maravilhoso, longânimo e misericordioso. Por isso, Pai, te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.